Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. Fale com a gente, mande sua opinião para o programa claudioalves@tvcidade.com.br. Seguimos aqui a entrevista de hoje com o professor Alexandre César. Professor, encontrar uma pessoa como o senhor e não falar de política não tem graça. Como é que anda o governo da presidente Dilma? Te satisfaz até esse momento? Sim, bastante. O presidente Dilma está seguindo, dando continuidade ao trabalho que foi realizado pelo presidente Lula nos últimos 8 anos e, é claro, também deixando a sua marca, trazendo a sua forma de administrar, a sua forma de se relacionar com as instituições políticas e sociais. E eu não tenho dúvida que vai consolidar os avanços do presidente Lula e fazer ainda muito mais pelo Brasil com essa herança positiva que ela recebeu. Muito satisfeito com esses primeiros meses. Você acha que ela vai deixar a marca dela ou ela vai seguir aquilo que o ex-presidente vinha fazendo? Eu acredito que ela vai conseguir realizar mais do que o presidente Lula, porque o presidente Lula conseguiu colocar o Brasil num patamar diferenciado hoje, tanto no cenário internacional quanto nas nossas relações internas. Por isso, eu não tenho dúvida que ela vai, com o seu próprio perfil, com a sua própria forma de fazer política, ela vai garantir avanços ainda maiores e vai deixar, como primeira mulher presidenta do Brasil, vai deixar também a sua marca. A gente observa que ela tomou uma medida há poucos dias para saber aquilo que todo mundo já sabe: o excesso de funcionários na máquina pública. Como é que pode ela, dando uma sequência de governo, tomar uma medida dessa natureza após a saída do presidente Lula? Há uma razão específica. A presidente Dilma está trabalhando e reestruturando os órgãos do governo federal. É natural, ela tem prioridades nesse governo que não eram necessariamente as prioridades do governo anterior, já que nós conseguimos avançar. E isso é uma característica importante, é de continuidade sim, mas não é continuismo. Continuidade no sentido de aprofundar mudanças, de ampliar as transformações. O que o senhor acha que ela não deve seguir com relação ao governo do presidente Lula? Eu acredito que algumas reformas importantes não aconteceram em razão da própria dinâmica, da própria forma como se comportou a oposição, da tentativa durante o primeiro governo do presidente Lula, de forma contínua, desde o primeiro dia, de alguns setores da mídia, associados a um setor da oposição brasileira, de obstaculizar, de impedir o presidente Lula de poder atingir os seus objetivos e que impediram que essas reformas pudessem acontecer. Então, eu acredito que agora a presidente Dilma vai ter que enfrentar essas reformas. A reforma política já está entrando em pauta no Congresso Nacional e no conjunto da sociedade. A reforma tributária é outro tema importante que nós vamos ter que enfrentar no futuro. Então, eu acredito que esse é um aspecto importante que a presidente Dilma vai ter condições políticas para poder realizar de enfrentamento desses temas que o presidente Lula, infelizmente, não fez. Então, as mudanças vão acontecer também nesse sentido. Senhor, eu queria falar um pouco do PT de Mato Grosso. Em outubro do ano passado, o senhor deu uma declaração à imprensa de que o PT de Mato Grosso é uma vergonha. O PT de Mato Grosso ainda hoje é uma vergonha? Eu não diria que o partido como um todo é uma vergonha. Vergonha foi o que aconteceu no processo eleitoral desse ano com o Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso em razão de uma ação de uma minoria que se recusou em aceitar a vontade da maioria e a própria dinâmica da política partidária e sabotou de forma contínua os candidatos do partido, com graves prejuízos ao partido como um todo no Estado, desde o resultado que a presidente Dilma teve aqui, perdeu no primeiro e no segundo turno, mesmo com todo o apoio do ex-governador e hoje senador Blairo Maggi, do governador Silval Barbosa e de muitos partidos aliados, nós perdemos aqui. E eu não tenho dúvida que essa derrota aqui também é fruto dessa situação de infidelidade partidária, dessa situação de ação de sabotagem, que foi feita por alguns candidatos e candidatas nessa eleição. Questão de ego pessoal que prevaleceu no processo? Infelizmente, algumas pessoas dizem que fazem parte de um projeto coletivo, mas esse projeto coletivo só serve quando é para atender os seus interesses e os seus projetos pessoais e dos seus pequenos grupos, das suas panelinhas.
Quando esse projeto não está sintonizado com seus interesses pessoais, as pessoas, inclusive, rasgam o estatuto do partido, rasgam o código de ética partidária e rasgam até documentos que assinaram e reconheceram firma em cartório como termo de candidato petista. Aconteceu isso nessa eleição em Mato Grosso, infelizmente. Quem? Várias pessoas fizeram isso. A senadora Seres foi quem, como carro-chefe, conduziu esse processo de infidelidade. Ela, primeiro, não era candidata, depois que perdeu as prévias, que foram democráticas, transparentes, aconteceram de forma estatutária no estado de Mato Grosso, ela perdeu as prévias, não aceitou o resultado das prévias, buscou sabotar a candidatura do nosso companheiro Carlos Abicalil ao Senado e, ao mesmo tempo, deixou de fazer expressamente aquilo que está previsto nos compromissos partidários. A infidelidade foi clara. Não, todo mundo perdeu. Um processo como esse, todo mundo perde. Um processo como esse passa a falta de credibilidade, de seriedade, de compromisso do partido. O PT, mais do que qualquer outro partido, isso eu não tenho dúvida de dizer, tem uma história nesses 31 anos, uma história de buscar, mesmo com a sua diversidade interna, que é imensa, quem sabe seja a maior diversidade entre os partidos políticos brasileiros. Está presente desde a sua fundação o direito de tendência, ele foi um grande espaço de reunião de forças das mais diversas óticas que eram contra a ditadura militar e que se associaram em torno do PT em 1980 e continuam hoje presentes no interior do partido. Mas há um princípio básico, o princípio da unidade na ação. Nós temos as nossas diferenças internas, mas elas são submetidas aos fóruns democráticos, muitas vezes ao voto direto de cada filiado e de cada filiada. Uma vez resolvido o problema, resolvida a situação, superada aquela polêmica, todos os filiados ao partido não precisam mudar de opinião, mas estão obrigados a seguir aquela orientação que foi resultado democrático. E não foi isso que aconteceu nessa eleição. Então a sociedade se revoltou com isso, a sociedade corretamente, inclusive legitimamente, se revoltou com essa falta de unidade do PT e nos negou a votação que deu em muitos outros estados e deu no Brasil para eleger a presidente Dilma. O senhor culparia essa confusão interna do partido, o prejuízo dele ser tão fraco no Mato Grosso? Ou o senhor não acha que o PT é fraco no Mato Grosso? Eu não acho que o PT é fraco em Mato Grosso. Eu acho que ele saiu dessa eleição mais fraco em razão desse processo todo de infidelidade partidária que acabou comprometendo o nosso projeto aqui no estado de Mato Grosso. Nós conseguimos eleger a presidente Dilma no Brasil, conseguimos eleger o governador Silval Barbosa, mas diminuímos a nossa bancada no Congresso Nacional e diminuímos a nossa bancada na Assembleia Legislativa. O partido se enfraqueceu sim, mostra que esse tipo de comportamento tem que ser superado, tem que ser aquelas pessoas que agiram dessa forma responsabilizados, nós temos que virar esse momento da nossa história, virar essa página e seguir em frente. Daqui a um ano nós temos uma nova eleição, eleição municipal importante para consolidar o nosso projeto político, retomar o crescimento partidário, mas é preciso, é claro, colocar os pingos nos is e fazer justiça para a gente poder seguir em frente. Essa aliança com o PMDB vai até quando? Eu acredito que ela vai enquanto taticamente ela for importante para o Brasil e for importante para Mato Grosso. A aliança com o PMDB é uma aliança tática, não é uma aliança estratégica, não é uma proposta de fusão partidária. O PMDB tem a sua história e o PT tem a sua história. Mas eu acredito que nesse momento da história brasileira e da história de Mato Grosso, essas duas forças políticas nacionais e estaduais entendem a sua responsabilidade em conduzir o desenvolvimento do país e se aliam. Eu acho que isso é positivo porque isso fortalece a democracia brasileira. Mas é claro, não tem que necessariamente durar para sempre. Vai chegar um momento em que os projetos de cada partido naturalmente vão buscar os seus caminhos. Garimpos, madeireiras, áreas que envolvem o zoneamento do Estado. Sobre isso falamos daqui a pouco. E a seguir o nosso convidado, professor Alexandre César, fala sobre reforma política. Fique ligado, voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso.
Em 1989, Alexandre César ingressou no Partido dos Trabalhadores, o PT, dando início a uma longa história de militância dentro do partido, atuando como secretário da Juventude, de Assuntos Institucionais, secretário-geral, vice-presidente e presidente do Diretório Estadual. Em 2000, foi candidato à vice-prefeitura de Cuiabá. Em 2002, concorreu ao governo do estado, obtendo a maior votação já conseguida pelo PT em Mato Grosso.